Olá, explorando o ChatGPT, inteligências artificiais, máquinas que pensam. Muito bem, eu sou José Maria e venho trazer aqui agora para você uma conversa sobre as inteligências artificiais, principalmente sobre essa tecnologia mais recente que é o ChatGPT e de que alguma forma já começou a impactar toda a nossa sociedade. Então vamos dar uma olhadinha com calma agora neste assunto que tem sido já veiculado, principalmente nas redes sociais e também na grande mídia, e entender quais serão os seus impactos, né, e as suas possibilidades. Então a nossa palestra ela é sobre a origem das inteligências artificiais, para que você tenha um pouco o entendimento do que é uma inteligência artificial e ela na história. Vamos falar um pouquinho das suas definições e onde ela pode ser aplicada, ver a questão dos riscos e impactos, né, e também da mesma forma dos benefícios das sociedades utilizarem um ChatGPT da OpenAI, né, ou um Bing da Microsoft. Vamos falar um pouquinho sobre os dois e também fazer uma pequena e rápida demonstração aqui nessa nossa palestra online para que a gente tenha uma palhinha, vamos assim dizer, né, um pouquinho das potencialidades do que é essa inteligência artificial que com certeza vai alterar toda as nossas vidas, né? Então vamos começar com talvez a pessoa que seja o grande responsável para nós termos inteligências artificiais já há algum tempo. Se você liga para um banco, principalmente esses bancos virtuais, né? Ou se você liga para a sua operadora de telefonia e banda larga, muitas vezes você está falando com uma inteligência artificial, um chatbot, que nós vamos explicar, e já há algum tempo. E isso daqui só foi possível por conta dessa figura que é o Alan Turing, né? Turing, ele publicou um artigo científico nos meados do século passado. Ele era um matemático, um visionário, uma inteligência muito acima da média, onde ele colocava uma proposição que uma máquina poderia se passar por um ser humano e colocava essa reflexão de que um juiz seria capaz de determinar se em um questionário uma máquina estaria respondendo, né, logicamente sem mostrar se era uma máquina ou um ser humano, né, sem esse aspecto ficar explícito, né, ou se era um ser humano propriamente dito. Tudo na reflexão de que uma máquina poderia exibir o comportamento inteligente indistinguível de um ser humano, né? Esse era o paradigma, né? Ou seja, uma máquina poderia convencer um juiz de que é um ser humano por meio de perguntas e respostas, né? A gente já tinha o desenvolvimento dos computadores, que começou lá no ábaco, né? Lá no começo lá do iluminismo, né? E depois veio no começo do século passado, né, o Hollerith, né, um grande computador que foi utilizado para o recenseamento americano, né? A base da computação já vinha ocorrendo. E o Turing, não só nesse desafio de Turing, que pode ser muito bem visto no filme Jogo da Imitação, né, ele lançou também principalmente o modelo teórico da máquina de Turing, que é a base da computação de hoje que nós temos. Se você está assistindo essa palestra, foi por meio, com certeza, do pensamento do Turing, né? Claro que outros desenvolvimentos, né? Então dá uma olhadinha, vale a pena a gente assistir esse filme Jogo da Imitação, tá? Vamos então entender a inteligência artificial ao longo do tempo, né? Aqui é uma colocação
para que você possa, não é para que você tenha conhecimento específico do que eu vou colocar, né? Se não tiver, depois você pode pesquisar na internet, né? E ao final dessa palestra você pode até mesmo colocar para o ChatGPT e ele vai te responder esses termos que eu vou colocar aqui de uma maneira bem reducionista, mas para que a gente tenha uma ideia de como que a coisa evoluiu, né, ao longo do tempo, né? Então vamos falar um pouquinho então da inteligência artificial. A gente já tinha a computação sendo desenvolvida antes dos anos 1950. A Segunda Guerra Mundial foi um motor de desenvolvimento para a computação, que já vinha acontecendo, e principalmente para a inteligência artificial por alguns aspectos que a gente vai discutir a partir de agora. O primeiro, né, é a questão do teste de Turing, que a gente falou recentemente, mas a utilização da lógica simbólica, né? A lógica simbólica é uma lógica, né? A lógica é uma colocação de argumentos, é a colocação de hipóteses, né? E depois uma ponderação desses argumentos. Isso era feito geralmente de uma forma tradicional pela argumentação escrita ou falada. E aí ela não só neste momento, a lógica simbólica é antes, né, de 1950, mas a utilização da lógica simbólica, que é por meio de símbolos, né, e representações, principalmente de códigos numéricos, né? Então aí é a utilização da lógica simbólica que permitiu a visualização de uma inteligência artificial que a gente logo mais vai definir. Ou seja, esse conhecimento simbólico que foi sendo a forma de representação por meio de símbolos, por meio de condições, né, deu a possibilidade também da criação de um modelo de redes neurais, que são redes muito parecidas, que foram desenvolvidas conforme as nossas redes neurais, as redes que todo ser humano tem, que forma pela combinação e sinapses entre um neurônio ou vários neurônios e outros, né? Então foi a criação digital, né? Aqui a gente já tem a introdução do digital, que é baseado no dígito 0 ou 1, que é uma representação que foi tomada por conta da utilização da energia elétrica, né? Isso é interessante, né? Se contrapondo à questão da estrutura analógica que a gente tinha, que é análoga às condições físicas, químicas, às condições do ambiente. Então a gente tem as redes neurais, já em 1960, digitais, imitando, né, a forma como no cérebro humano são feitas as sinapses e são construídas as redes neurais cerebrais, né? Isso também proporcionou um avanço. Então aí depois a gente teve um inverno, né, da Artificial Intelligence da inteligência artificial, né? Porque os avanços na prática não atenderam aquelas expectativas iniciais, não que aquilo, as redes neurais, a lógica simbólica, o desafio de Turing, a máquina de Turing fosse descartado, mas é que não houve uma aplicação prática. Mas a partir dos anos 80, a gente teve o desenvolvimento da computação como um todo, né? Então os grandes computadores, eles passaram de válvulas aos analógicos de relés para os digitais, e não só nos anos 80, eles chegaram para o usuário comum, né? Os personal computers, né? Os PCs, né? E também no avanço do poder de processamento desses computadores, né? Isso aconteceu nos anos 80. Mas a inteligência artificial, ela teve ali um pequeno delay. Nos anos 90, né? Na última década do século passado, a gente entender o conceito do machine learning, ou também de aprendizado de máquina, né?
O aprendizado de máquina, a máquina, ela foi desenvolvida, e a gente chama a máquina aqui o computador, o software, né, que opera esse computador, ele foi desenvolvido no sentido, para o aprendizado de máquina ou machine learning, no sentido de que ele pudesse, por meio de algoritmos, observar determinados padrões, como que se colocavam os dados, e os dados iam sendo processados e sendo estabelecidos padrões, e baseados nesses padrões, a máquina poder tomar algumas decisões de forma autônoma, né? Ou seja, sem a intervenção do ser humano, né? Então, esse aprendizado de máquina, por meio de algoritmos, e lançando mão daquelas redes neurais artificiais, digitais, que foram criadas lá nos anos 60, permitiram uma árvore de decisão, e que foi sendo muito desenvolvida, este aprendizado de máquina, até os anos 2000. Aí nos anos 2000, a gente já tinha o processamento da linguagem natural, né, a observação pelas máquinas, pelos computadores, da linguagem humana, quer escrita, quer falada, né, e as linguagens sendo desenvolvidas, interpretando e sendo desenvolvidas pelos computadores, pelas máquinas, no sentido de estabelecer uma ligação. Mas nos anos 2000 a gente teve principalmente o desenvolvimento dos grandes dados que eram coletados e armazenados e disponibilizados para serem processados, minerados, né, que é o termo que a gente chama, o miner, né, que são os big data, né, os grandes dados, né, isso tudo por conta do aumento do poder de processamento, do aumento da capacidade de armazenamento dos computadores, né? Muitos dados concentrados disponíveis para serem colocados de uma maneira lógica, né, de processados, né? A gente teve também aquilo que a gente chama do aprendizado profundo a partir dos anos 2000, que é o Deep Learning, né? Que é um crescimento ainda maior daquele aprendizado de máquina ou machine learning. Mas o aprendizado profundo, ele utiliza da estruturação de redes neurais muito maiores e mais complexas, colocadas em várias camadas, e esse aprendizado profundo se dá a partir do treinamento dessas redes neurais profundas, né? Um aprendizado muito maior, com uma vasta quantidade de dados. E isso tudo fez com que a inteligência artificial ela venha se colocando de uma forma muito evidente em várias áreas das tecnologias, dos seus empregos, que a gente vai discutir um pouquinho a partir de agora, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas definições de inteligência artificial. Você encontra várias definições, mas vamos dar aqui uma ideia inicial, né, do que é a inteligência artificial, ou Artificial Intelligence, né, o AI no inglês, né? Então a gente pode dizer que a inteligência artificial é um campo da computação, né? E para quem não se lembra, computar, dá uma olhadinha no dicionário, significa processar um dado. Eu computei, eu registrei um dado, representei esse dado, né? Computei aqui a passagem de uma pessoa com um saco de cimento nas costas para encher uma caminhonete com 60 sacos. Computei a passagem dele na minha prancheta, registrei, representei de uma forma de tabela o segundo saco de cimento, né, para a gente fazer uma coisa bem simples. Então a computação ela vem nesse sentido de processar. Então é um campo da ciência da computação, né, que se concentra no desenvolvimento de sistemas computacionais, né, softwares, né, e sistemas no sentido digitais,
né? A gente já explicou um pouquinho a diferença de analógico, né? Que análogo a tudo que é mais evidente, a física, a percepção, a química e assim vai. E o digital baseado nos 2 dígitos, 0 e 1, que é a representação de vários outros dados, né? Para que principalmente pudessem ser utilizados por meio da corrente elétrica, o estado de estar e o estado de não estar, o 0 e 1. Né? Mas a inteligência artificial é o desenvolvimento de sistemas, né, que utilizam algoritmos, o algoritmo, lembrando, né, que é a colocação de dados ou evidências em uma sequência lógica, de forma que eles possam atender especificamente um determinado problema, né? O algoritmo que é utilizado para ordenar os nomes em uma lista telefônica, né? Mais ou menos uma sequência de dados que são programados, né, para que eles no final atinjam determinada finalidade, né? Isso é o algoritmo. E a inteligência artificial, sistemas que utilizam algoritmos que são capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana, né? Então a inteligência artificial, ela sempre, vamos por assim dizer, copiando a capacidade humana de processar, né? De registrar, de guardar, né? Ou seja, a inteligência artificial são máquinas, e no sentido de computadores, né? Quando a gente fala máquina, a gente olha sobre a ótica mais da coisa física ou do hardware, mas vamos olhar também da coisa lógica, né? Do software, né? Do aplicativo. Então são máquinas que podem aprender, que podem raciocinar, que por conta do machine learning e agora do deep learning, tomar as decisões de uma forma autônoma ou autômata, né, sem a intervenção humana, e assim solucionar problemas, geralmente problemas complexos, simulando a capacidade cognitiva humana, né? Então, naquele filme Jogo da Imitação, a gente vê bem isso, né? Que a proposição do Turing, ele foi contratado pela coroa britânica durante a Segunda Guerra para decifrar uma máquina que gerava códigos para o esforço de guerra alemão, né? E essa máquina, ela se baseava num sistema de criptografia, que é o embaralhamento dos dados, né, com várias chaves, que se chamava Enigma, né? E que era muito difícil desses dados serem desvendados ou serem decriptografados, né? Exigiria que várias pessoas, ao longo de vários anos, trabalhando num esforço conjunto, conseguissem descobrir aqueles códigos ali que estavam embaralhados, né? Então o Turing, ele desenvolveu de uma maneira teórica, depois ela foi sendo implementada, né, a máquina de Turing, que é uma máquina que aprendia, né, observava os padrões, o tal do aprendizado de máquina, e ela conseguia processar de uma forma que eliminasse várias pessoas e eliminasse principalmente o tempo de processamento, né, em vez de décadas para descobrir lá o segredo do enigma, a máquina de Turing, ela permitiu que todo o código criptografado fosse descoberto e processado, e isso deu uma vantagem para que a guerra fosse terminada, e o alemão acabou perdendo a guerra também por conta disso, né? Não só disso, né? Agora, vamos fazer uma reflexão. Então, se a máquina, ela aprendeu a pensar de uma forma que os homens pensam, ela pensa, né? Então, para você realmente, né, a máquina, ela pode pensar, né? O desafio de Turing é se uma máquina pode se passar para um ser humano. Então, se você utiliza um sistema de inteligência artificial, que nem o Alexa, né, que nem o Google Assistante do Google, e que nem a Siri, que você já conversa, né? Se você um smartphone, um relógio
digital, né, um Apple Watch, você faz uma pergunta e a inteligência artificial responde. Na verdade, ela está pensando, né? Vamos então tentar aí, ao final da palestra, entender um pouquinho mais sobre essa questão. E vamos dar uma olhadinha então agora nas aplicações da inteligência artificial. Eu vou colocar para você o cerne, no sentido, o que faz, o que sustenta, quais são os sustentáculos, as bases da inteligência artificial que a gente vem observando no largo emprego hoje. Hoje a gente, nós não poderíamos dizer que estamos apenas na era da inteligência artificial, né? Porque essa era, ela já vem sendo implementada, como a gente colocou lá na linha do tempo, né? Nós estamos numa era de grandes mudanças 4.0, de sociedade 5.0, de uma revolução 4.0, né? Estamos caminhando com 5G para a era da conectividade entre as máquinas, né? E da inteligência, da internet das coisas, né? Das máquinas sendo conectadas e também com o uso da inteligência artificial que vem sendo colocado já em larga escala. Então vamos dar uma olhadinha aqui as aplicações e como elas se fundamentam, né? O Machine Learning, o aprendizado de máquina, que é a máquina que identifica, máquina no sentido de computador, que identifica determinados padrões feitos por meio de algoritmos que aprendem a partir de dados, e esses dados e esse aprendizado vai sempre melhorando ao longo do tempo, né? Ou seja, a máquina, o computador, ele tem um treinamento, ele interpreta como que a coisa foi processada e com o tempo ele vai guardando esse comportamento, esse padrão, e aí ele é capaz de estabelecer decisões. Isso a gente vê na recomendação de produtos, né? O próprio Google, quando você faz uma pesquisa, ele já atrela isso a uma solicitação que a gente tem de produtos, né? A questão da detecção de fraudes também é utilizada. A gente vê as inteligências artificiais, principalmente no setor financeiro. A gente vê já alguns bots, né, na área contábil que rastreiam as diversas contas, né, e fazem o trabalho, por exemplo, de um contador muito mais rápido, né? Um botzinho desse seria ali o trabalho de, sei lá, 20, 30 contadores, né? A gente tem as inteligências artificiais no aprendizado de máquina na previsão de demandas, tanto nas linhas de produção, né, do controle e planejamento de produção que a gente tem nas indústrias, isso feito de uma forma automatizada, ela aprende e ela vai sugerindo. E também nos diagnósticos médicos, né? A gente teve uma mudança significativa, as ferramentas já estavam colocadas, né? Mas na pandemia a gente viu a telemedicina, o atendimento à distância e também o atendimento por meio de bots, né? De chatbots, que a gente vai ver um pouco agora, que permitem um diagnóstico médico, né? Então isso é uma grande mudança de paradigma. Vamos dar uma olhadinha aqui, ainda na outro pilar que sustenta, é o processamento da linguagem natural, Natural Language Processing, né? Processamento da linguagem natural, que é o computador que consegue identificar em uma fala ou em uma escrita humana, a linguagem natural, fala ou escrita humana, né? Que consegue identificar os padrões de linguagem, o conteúdo da linguagem, e consegue responder também imitando uma linguagem natural, né? Então são algoritmos, sempre os algoritmos, que são colocados para compreender, interpretar e gerar textos ou fala natural. A gente tem também os chatbots, que são os robozinhos, né, que foram desenvolvidos para que estabeleçam a linguagem, a conversa com as pessoas, como eu falei, a Siri, o Alexa e os outros assistentes, né, que a gente tem diversos, são basicamente chatbots, né.
E a linguagem natural ela é utilizada nas traduções, né? Se você usa o Google Tradutor, o aplicativo para você estando lá na Alemanha, estabelecendo uma conversa, né? Você ditando em português, o Google Tradutor traduzindo em alemão e o alemão ditando, né, lá no celular, no aplicativo, e você recebendo a tradução em português, né? Ou também da leitura das imagens, né, que eu já vou falar, que é a visão computacional. Isso é por conta das inteligências artificiais, que hoje elas conseguem varrer um texto grande, colocar ele em tópicos, indexar, sumarizar, né? E mais ainda, por meio da linguagem escrita, os termos, as palavras que são utilizadas, né? As ênfases, ou então os termos, a linguagem falada, né? As expressões, a semântica, a sintaxe que são utilizadas, as inteligências artificiais entenderem e analisarem os sentimentos, né? E a gente tem ainda aqui, na aplicação da inteligência artificial, que é um dos grandes pilares, a gente tem também a visão computacional. Se eu falei lá que o Google Tradutor, você pega uma imagem, um cartaz lá no meio da Inglaterra, você não domina todo o inglês, você vê aquele cartaz, fotografa e manda o Google Tradutor traduzida por meio da análise de imagens, que é um grande desenvolvimento, né, que foi possível pelo processamento, a capacidade de processamento de vários dados, né. Hoje você tem o reconhecimento facial utilizado em portarias virtuais de uma maneira mais ampla, né, e reconhecimento de placas de carros, né, de imagens de placas de carros utilizados nos pedágios, né, reconhecimentos faciais nos aeroportos, né, e os veículos autômatos, né, o Uber, o grande projeto dele é o desenvolvimento de veículos que se conduzam de uma forma sem o motorista, né, autômatos, né. E isso também tem o lado ruim, que são os deepfakes, né, que pegam uma imagem de uma determinada pessoa, um vídeo, anima essa imagem, copia a fala, tom de voz e utiliza de uma maneira ilícita, né, sem autorização, mas que pode fazer que você realmente seja colocado aí numa rede social em um vídeo falando qualquer coisa aleatória daquilo que foi pretendido por quem está utilizando fazendo esse deepfake, né, não sendo você mesmo, né. Então o aprendizado de máquina, a linguagem natural e a visão computacional explicadas aqui agora para você são aí as grandes vedetes aí do que a gente tem aí na estruturação das inteligências artificiais, né? São vários os exemplos, vou tentar colocar alguns deles aqui, de muitos, né? Vamos começar aqui pela medicina. Hoje a gente já tem as inteligências artificiais fazendo aquelas perguntas, né? Primeiras perguntas entre médico e paciente, para que o médico possa dar um diagnóstico. Os diagnósticos, já que existem as anamneses que são processadas por meio de algoritmos e inteligências artificiais, a gente também tem o sistema continuando e fazendo os diagnósticos sem que uma pessoa, um médico, tenha que sentar e fazer isso da forma tradicional. Isso a gente já tem a medicina de precisão, ou seja, de colocar o tratamento adequado para aquela pessoa, né? Porque às vezes um pronto-socorro, o médico que está ali atendendo 50 pacientes por dia, às vezes até mais, né? Ele não ter uma particularização maior, uma previsão maior em um tratamento, né? Na indicação de um tratamento, né? Ou seja, a medicina de precisão, né? Que é a integração de uma rede de laboratórios,
que verificam as várias situações físicas, né, do paciente, até mesmo utilizando a origem genética, né, por exemplo, uma pessoa que tem um pai e uma mãe que tiveram um problema de câncer, ela tem uma probabilidade genética de também daquilo ter sido transferido de uma forma genética, possa desenvolver um câncer, né? O monitoramento de paciente, que a gente vê, principalmente nas UTIs, mas eu digo agora um monitoramento mais ali remoto, né? E inclusive pelas condições que o paciente tem. Se você utiliza um aplicativo como Health ou Saúde, você coloca lá todos os seus dados, né? E se você utiliza um relógio digital como o Apple Watch, né? Ele vai registrando tudo aquilo e vai permitindo um monitoramento muito mais preciso e particular, né? A gente tem também a questão da análise dos dados, sendo analisados e processados uma grande quantidade de dados, né, por meio de algoritmos que vai dar um resultado muito maior. E as cirurgias, né, cirurgias remotas, as laparoscopias, já sendo cada vez mais, ainda no estado inicial, principalmente aqui no Brasil, mas a possibilidade de fazerem cirurgias à distância e por meio de robôs, né? Ainda mais agora com o 5G, que melhora a velocidade, mas principalmente reduz aquele delay, né, que a gente chama de latência, né? No 5G, a latência, né? Você dá um play e já vem o resultado, né? Ou seja, você está assistindo um jogo, o gol aparece para você com um mínimo de delay, né? Que esse é o grande feito da 5G, as cirurgias serão muito mais possíveis, né? O que nós temos também além da área de saúde? Na área dos veículos e da aviação e dos trens, né, dos meios de transportes, a gente já tem os veículos que são autômatos, né? A gente já vê as inteligências artificiais fazendo a roteirização das rotas. Isso é uma mudança de paradigma, principalmente dentro da logística, né? Não é só o uso de GPS, o próprio Waze, Google Maps, ele já faz as melhores rotas e indica para você, por meio ali do tráfego que está acontecendo. Aconteceu um acidente numa via, ele indica para você outra, né? E a roteirização profissional mesmo, de quem faz entregas, né, de caminhões e vans, qual o melhor percurso mais econômico e que economiza o meio de transporte, né? Os assistentes de voz, que utilizam aquela linguagem natural, que a gente vê cada vez mais, os CarPlays, né, que é a interação veículo-ser humano, né? E as personalizações, né, feitas por inteligências artificiais. Você senta, adequa o banco para você, o volante, temperatura do ar, como que você freia, como que você conduz. Isso a inteligência artificial, ela, por meio do aprendizado de máquina, ela vai interpretando, gravando esses padrões e sugerindo para você de uma forma mais precisa, mais eficaz e efetiva. A gente tem também, além dos veículos, na área financeira, né, as próprias moedas digitais, né, mas principalmente o dinheiro, né, que fica cada vez mais digital. Aqui no Brasil, neste ano de 2023, a gente já teve o Pix, aí, que já tem 1 ou 2 anos, né, que vem sendo funcionado, que transforma o dinheiro digital. A gente tem bancos que são Inter e outros, né, Banco Inter, que são bancos totalmente digitais, mas a gente tem também análise de dados, principalmente na aplicação em bolsas de valores, em fundos de investimentos e assim vai, né? As previsões de como que está a tendência dos mercados financeiros, os riscos, né? Quem investe no mercado financeiro pode ganhar muito e também pode perder, né? Então o risco seria a probabilidade, né,
de ganhar muito ou de perder muito, né? O custo do ganho ou o custo da perda, né? Probabilidade versus custo da perda ou ganho é o risco. As inteligências artificiais sendo utilizadas na previsão de fraude, no planejamento financeiro. Você não precisa saber de cor todas aquelas análises econômicas e contábeis. A inteligência artificial faz isso para você, dentro dos diversos aplicativos, né? Mobius, Microsoft Money, né? Que a gente tem, Quicken e outros, né? E o atendimento ao cliente, né? Como a gente deu exemplo agora há pouco. O que mais que a gente tem de aplicação? Na educação, uma grande revolução, muita gente falando que os alunos, o aprendiz, ele vai ficar cada vez com menos vontade de pensar o que pode acontecer. A questão da cola, né, vamos dizer nesse sentido, né, de você pedir para uma inteligência artificial que elabore lá um TCC que você tem que apresentar no final do seu curso, né, ou então até mesmo numa dissertação de mestrado, né, numa tese de doutorado. Isso sim é possível, né, com algumas restrições ainda no momento, que a gente vai explicar um pouquinho logo em seguida, mas é possível. Mas se você utilizar uma inteligência artificial como tutoria, no sentido do estudo autodirigido, você quer aprender um assunto, você pede até mesmo para o ChatGPT, por exemplo, desenvolver um curso, uma pauta de ementa, de conteúdos, que é uma ementa, e depois ele desenvolver cada uma das aulas. Isso é possível. Mas também no suporte das suas dúvidas, né? Em vez de perguntar para o Google e receber aquelas diversas respostas, né, que dariam as fontes, mas você já receber tudo mastigado. Se você não sabe solucionar problemas matemáticos, é possível a inteligência artificial ela resolver para você no passo a passo, não só problemas matemáticos, né, que geralmente mais difíceis, mas problemas da física, até mesmo das linguagens, né, ou química, né. Isso é possível pela inteligência artificial, ChatGPT, Bing, né? As pesquisas, né? Aqui é um ponto interessante, que o Google, a grande diferença do Google para um ChatGPT, para um Bing, é que o Google ele indexava lá as fontes, né? Fontes fundamentadas em base científica ou não, mas pelo menos ele dava o link, né, da onde que vinha aquela fonte. O ChatGPT, o Bing, eles não fazem isso, mas e tem gente que fala que isso não tem fundamentação científica, mas de uma maneira geral você pode utilizar dados, né, fazer perguntas, obter respostas que ou serão muitas vezes verdadeiras e algumas vezes nem tanto verdadeiras, né? Então isso é um risco, né? Na criação de conteúdos, se você quer criar conteúdos para a internet, se você quer criar conteúdos de educação, ele cria. E na atenção aos déficits, né, que as inteligências artificiais, por exemplo, quem tem surdez, ela pode interagir e apresentar perguntas e respostas e um aprendizado, né, mais efetivo. Quem tem déficit de aprendizado, né, quem tem algum problema, né, e precisaria de um professor introduzir um aprendizado mais particular, a inteligência artificial vem para suplantar esse aspecto, né? Então, são muitas as aplicações da inteligência artificial. Eu procurei colocar aqui apenas alguns benefícios, né? Mas já que a gente vai falar de benefícios, e vamos falar também dos impactos e principalmente nas questões que a gente tem que refletir sobre os códigos morais e éticos, né? O que isso impacta com o ChatGPT, né? Bom, de uma forma de benefícios, a gente já viu algumas aplicações, a gente tem avanços tecnológicos e inovações assim, fora do normal, né? Significativos, né? A automação das tarefas que são complexas e principalmente repetitivas. A gente já vê há um certo tempo as tecnologias de informação ela eliminando os processos que são muito repetitivos, né? E por sua vez, né,
dispensando empregados, colaboradores que estavam naqueles processos repetitivos. Isso já vem acontecendo há algum certo tempo, né? Algumas décadas. Mas a inteligência artificial, como a gente viu, né, nas diversas áreas, elas têm capacidade de solucionar problemas complexos, né? Ela foi criada dessa forma lá no momento de Alan Turing, né, de solucionar um problema que era super, hiper complexo, que era decodificar os códigos nazistas, né, e impedir que o exército alemão fizesse lá os seus deslocamentos, seus bombardeios, né? Ou seja, as soluções que são impossíveis pelos métodos tradicionais, que levariam várias pessoas sendo coordenadas, né, o que não é simples, uma inteligência artificial, ou várias, por meio do aprendizado profundo, por meio do aprendizado de máquina, por meio das redes neurais, isso, da visão computacional, da linguagem natural, isso é bem possível hoje em dia, né? Isso faz com uma tomada de decisão não só do nível corporativo, empresarial, governamental, mas sobre o nível pessoal, né? Automatizando, aperfeiçoando os processos, ou seja, dando aqueles insights, né? Aquelas sacadas que geralmente a gente não teria, ou teria que ter muitas pessoas para que a gente tivesse esses insights. Agora, sobre o ponto de vista dos impactos, principalmente negativos, né, vamos ver essas questões éticas, né? O Google já tinha um problema de questão ética, né, de colocar algumas fontes, as pessoas se apropriarem daquele conteúdo, mesmo assim apontando a fonte, né? Agora, um chat GPT, por exemplo, ele compila e entrega para você uma resposta à sua pergunta baseados em conteúdos que ele varreu ali numa vasta gama de dados, né, num Big Data super enorme, né? E tem essa questão dos direitos autorais, né? Você está se apropriando então de um conteúdo produzido, né, por outro, um projeto, né? Uma questão da arte, da cultura, da literatura, né? Como que fica isso por meio de uma inteligência artificial que traz isso para você de uma forma muito rápida, né? Ou seja, ela passa por cima desses direitos autorais, né? A questão da privacidade, né? Porque a inteligência artificial, por meio das suas camadas profundas, do seu aprendizado profundo, ela consegue lidar com vários dados, né? Dados que são colocados na internet muitas vezes, mas que eles ficam de formas ali separadas. A inteligência artificial reúne, né? Isso é uma coisa que tem que ser regulamentada, né? O viés dos preconceitos, né? Como ela foi feita analisando dados diversos, ela ainda pode responder às questões de racismo, às questões de xenofobia, as questões de homofobia, né, e de sexismo, misoginia e assim vai, né, que hoje são tão combatidos pelo politicamente correto, né. O mercado de trabalho, a gente já vê, por exemplo, esses centros de atendimento, né, call center, já sendo substituídos há um certo tempo pelas inteligências artificiais, né, mas a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter advogados, a gente vai ter pessoas que trabalham com propaganda e marketing, que criam conteúdo para a internet, sendo totalmente substituídas, porque a inteligência artificial ela permite esses aspectos e muito outros, né? E a questão da arte, da criatividade, você pode também criar não só conteúdos escritos, mas você pode criar imagens, segundo você dá um parâmetro, eu quero que crie um quadro segundo Rembrandt, que seja dessa forma, ele vai e cria para você, e às vezes cria de uma forma muito bem criada, né? Então a gente tem esses desafios que devem ser aí solucionados por meio de uma responsabilidade no uso e por meio de uma regulamentação, ou seja, a gente tem já alguns sinais vermelhos, algumas bandeiras vermelhas pelos governos sendo levantadas, né? O Elon Musk, que, por exemplo, que se tem colocado contra as inteligências artificiais, né? Embora ele
tenha sido um dos donos da OpenAI, né, que é do ChatGPT, mas ele percebeu os estragos que uma inteligência artificial pode fazer para as sociedades como um todo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, agora propriamente dita, a gente já mais para o final. Vamos colocar aqui o que é o ChatGPT, que é uma das inteligências artificiais, traduzindo o GPT Generative Pre-trained Transformer, né? For Chat, né? Que a gente tem, que é uma empresa da OpenAI, né? Que é um conglomerado de fundos de investimentos que estava sendo capitaneado pelo Elon Musk, mas ele deixou, né? Vamos entender aí, a gente já, tudo que eu falei de aplicação está ali bem orientado aqui com o ChatGPT, tá? Então, o que é o ChatGPT? É um modelo de linguagem que utiliza a linguagem natural de processamento em conversas, tá? Ele, como é generativo, generative, né? Ele gera textos coerentes e relevantes por conta dessa linguagem natural. Ele representa as palavras, né, por meio de vetores, não é só de números. Olha que coisa interessante, né? Vetores que no sentido que aí ele pode dar várias ideias a um mesmo conceito, né? A gente tem palavras que expressam, palavras diferentes que às vezes expressam conceitos semelhantes, né? E isso na interpretação de uma fala escrita, né? Isso é fundamental, né? Gerar textos coerentes e relevantes, né? Mas para isso ele tem também um aprendizado linguístico com grandes quantidades de dados, né? Então o ChatGPT ele varreu aí um big data, né, gigante aí de uma quantidade de terabytes absurda de dados e até o ano de 2021, que é uma das limitações. E o ChatGPT, como ele é um chatbot, já explicamos isso, ele tem perguntas e respostas que são relevantes, e a capacidade de manter uma conversa de uma forma natural, né? Não é aquela máquina que você pergunta, respondeu e acabou, não. Ele vai sustentando ali, colocando argumentos para que você continue conversando caso você queira. Ou seja, é uma conversação mais natural e mais que a gente chama de interativa, né? Conversação natural e interativa. E assim, a gente tem conversas que são digitadas, mas se você utilizar, você tem que digitar no ChatGPT, mas se você utilizar aquela opção do teclado que a gente tem nos smartphones de digitar e o próprio smartphone transforma aquilo que você digitou em texto, né? Você pode utilizar o ChatGPT dessa forma. Aí coloquei para você, ele varreu 45 terabytes de dados até o ano de 2021, o que muita gente diz que isso é um limitador, mas a gente tem que se lembrar que o ChatGPT, que foi colocado pela OpenAI para todos os usuários, não necessariamente tendo que pagar, né? Você não precisa pagar para isso, você paga se você quiser ter uma resposta mais rápida, né? Uma mensalidade, e ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Teve o tal do GPT-3, né, uma versão, e agora a gente já está no GPT-4, GPT-5. Né? O ChatGPT, de todas aquelas aplicações, né, da geração de conversas, né, ele dá um suporte ao cliente, né, que utiliza, né, as pessoas que utilizam. Ele cria conteúdos de uma maneira muito interativa. Se você não usou, a gente vai mostrar a demonstração, use. Ele é fantástico, né? E assistência a tarefas específicas. ChatGPT atuando como um médico otorrinolaringologista. Gostaria que você fizesse, eu dando a ordem para o ChatGPT, você fizesse as perguntas iniciais para um tratamento de baixa audição. Ele vai colocar as perguntas todas para você, né? Então tá aqui o ChatGPT. Vamos dar uma olhada aqui no Bing, que utiliza o ChatGPT, GPT-4, mas é a interação da Microsoft que está utilizando lá o ChatGPT da OpenAI
colocando em seus aplicativos, né? Colocou no Bing, a gente vai mostrar aqui quais as diferenças do ChatGPT para o Bing, o ChatGPT da OpenAI para o Bing, que é da Microsoft. O Bing, na verdade, é um motor de busca lá que foi criado lá no final dos anos 2000 pela Microsoft, né? Assim como o Google, mas que incorporou agora o ChatGPT. Ele usa esse modelo GPT-4 da OpenAI, né? E ele tem ali 3 personalidades diferentes lá do ChatGPT, que você faz um login pela própria OpenAI, né? Que é o modo criativo, o modo equilibrado e o modo amplificado, né? Se você quiser que ele tenha mais automação, e você usa o modo criativo. Gera imagens utilizando esse modo criativo, tá? A gente vai já finalizar com essa questão também da criação de imagens, né? Mas ele é uma alternativa a você utilizar por meio da Microsoft, uma alternativa aí em vez de acessar diretamente na OpenAI, né? Eu coloquei aqui essas imagens, são bem diferentes, deixa eu dar aqui essas imagens aqui são bem diferentes, né? Porque a gente está vendo aqui 2 imagens que eu pedi que fossem geradas pelo Bing, né? Aqui à esquerda eu pedi para que ele colocasse o Exterminador do Futuro dando uma risada, né? Ele particularizou dentro do possível. E eu pedi para que ele criasse um desenho do Super-Homem gritando yes, né? E ele colocou aí para você, né? Onde que a gente tem geração de imagens, né? Isso não é uma coisa tão nova, né? Recente, mas a gente tem várias oportunidades. O DALL-E 2, né? Que é da própria OpenAI, ele gera imagens para você. A gente tem também outros sites, aplicativos, que é o Lexica, né? O Bing da Microsoft, ele gera para você, principalmente se você utilizar no modo criativo, e o Midjourney, que já vem um outro tempo. E o Canva também incorporou inteligência artificial. Você basta ir lá nos aplicativos dentro do Canva, descrever a forma que você quer uma imagem e ele vai gerar essa imagem para você, tá? Então, a gente tem várias oportunidades de aplicação, né? Vamos fazer uma demonstração. Deixa eu só colocar aqui a tela daquilo que a gente vai procurar demonstrar rapidamente para a gente encerrar. A gente vai colocar aqui, ó, e-mail para se candidatar a um cargo de gerente de RH da IBM, tá? Vamos fazer aqui e depois criar uma campanha de marketing para vender um curso de pós-graduação. E atuando como psicólogo, destaque as perguntas que devem ser feitas na primeira consulta de quem tem um problema de depressão, tá? Então vamos então colocar aqui, eu já coloquei, já fiz o login, você vai lá digita lá no Google ChatGPT Login, você pode se logar por meio de uma conta no próprio Google, então de uma conta da Microsoft, né? Então vamos fazer aquela primeira pergunta, né? Já vou copiar ela aqui do meu slide e vou colocar aqui no Send Message, né? Que é do ChatGPT. Dá só um tempinho para ele processar e espera um pouquinho que minha internet aqui, ela está um pouquinho longe do roteador, não é tão rápida. Então eu coloquei aqui. Então estamos vendo aí ele processar, né? Olha que interessante que ele já coloca, pedir para ele criar um e-mail, como se você estivesse se candidatando ao cargo de recursos humanos lá na IBM, né? Ele coloca aqui para você de uma forma assim bem rápida, né? E bem consistente. Se você der uma olhadinha, está bem coerente. Eu já trabalhei com recursos humanos, dou aulas nessa área, né? Ele tá mais do que coerente, né? Olha a oportunidade que você tem aqui, né? E se você quiser que ele refaça, particularize, simplifique, basta você ao final, quando ele parar aqui, você dar o comando simplificar, né? E a gente vê muito isso, a gente tem os prompts de comandos, né,
que você vê aí em várias redes sociais. Aprenda 1000 prompts, 1000 comandos para o ChatGPT, aprenda a criar um texto, né? Você pode utilizar assim aquilo que vem sendo colocado ali, vamos dizer assim, como um macete, né? Como uma coisa que já deu certo. Mas o próprio, se você perguntar para o ChatGPT como que os melhores comandos ou prompts, prompt é aquele local onde você digita, né, de comando, né? Ele vai responder para você. Deixa eu voltar aqui. Vamos agora pedir para ele criar lá uma segunda coisa, que era, só voltando aqui, pessoal, crie uma campanha de marketing resumida para um curso de pós-graduação online, né? Para a gente já ir finalizando. Então vamos aqui, colocar aqui para você, criar a campanha de marketing, aqui no prompt de comando, tá vendo aqui embaixo, daqui só na setinha, ou então dar um enter, e ele vai aí, ó. Olha só, um futuro promissor, por que escolher nosso curso de pós-graduação online, né? Olha que interessante, ele vai dando consistência, né? Sem erros de português, gramaticais, né? Veja a questão da sintaxe, né? Da forma como ele coloca, né? Ou seja, se você trabalhava com propaganda, né? Você tem que estar usando agora o ChatGPT, porque quem não tinha essa habilidade, essa expertise, agora ele tem, o leigo ele tem essa capacidade de ter essas habilidades via ChatGPT. E por fim, ó, atuando como psicólogo, né? Você pode atuar como um médico, atuar como advogado, fazer uma carta para o juiz, né? É claro que existe a possibilidade de ele apresentar algum conceito que não seja mais específico. Vamos colocar aqui essa última, atuando como psicólogo. Destaque as perguntas que devem ser feitas em uma primeira consulta para um cliente com depressão. Tá? Então vamos ver ele gerar. Generative, só um instantinho, porque aqui é a minha internet. Né? Olha, já começou a gerar. Como psicólogo em uma primeira consulta com um cliente que sofre depressão, é importante estabelecer uma relação de confiança. Aqui estão algumas palavras-chave. Quais são os sintomas que você tem experimentado ultimamente? Como você descreveria a sua depressão? Né? Ou seja, uma demonstração bem rápida, bem simples. Já vamos aí, já chegando a 1 hora de palestra, né? Eu sei que ficou um pouquinho mais extensa, mas aí você teve aí a oportunidade de ter ali uma visão mais ampla. Eu vou projetar agora novamente a tela e deixar ela um pouquinho aqui para você. Sempre nas minhas aulas eu faço uma indicação de leitura ou de vídeos, geralmente os dois, né? Aqui no caso são links que eu conferi, ou de textos em blogs, ou de alguns vídeos que eu achei que estão fundamentados, que eu achei relevantes. Se você fizer uma busca na Amazon, você acha vários livros, é só ver a questão das avaliações, que você vê pessoas que já estão sendo muito bem avaliadas, então você pode fazer essa leitura, ou então, de uma forma direta e rápida, você veja aqui essas indicações ou de alguns artigos ou de alguns vídeos que eu deixo aqui para você, que eu achei interessante para complementar este nosso bate-papo, tá? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a sua participação, né? O objetivo dessa palestra foi de tentar ali trazer para quem ainda não conhece este assunto, né? E que é de fundamental importância. Existem alguns impactos, que existem algumas cadeias disruptivas, principalmente não só na produção, mas de pessoas, e existem algumas questões éticas que ainda deverão ser regulamentadas, mas se eu pudesse dar um conselho, né, se esse conselho fosse bom, não se dava, se vendia,
comece a utilizar o ChatGPT, é simples, é básico. Não sei, baixa o aplicativo para os smartphones, ou então, por meio de um tablet, um notebook, um PC, mas não deixe de utilizar o ChatGPT, vai aos pouquinhos interagindo, seja você de qualquer área, se você é médico, se você é estudante, se você tem um curso de pós-graduação ou vários, não deixe de olhar o ChatGPT, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, lembrando que eu sou José Maria, paz e bem a você.